Beleza, galera, tá gravando. Então desliguem aí os aparelhos, celular, quer dizer, o áudio do celular, né, ou do computador onde você tiver. Mas se tiver alguma dúvida, pode sim estar aí, perguntando, beleza? Só peço para desligar, como sempre falo, para o cara do carro do ovo e por aí vai, né? O neném que passa chorando. Então, olha só, a gente vai falar hoje sobre produção de texto. Eu sei que a gente já vinha trabalhando, já vinha explicando para vocês, tá? E a gente vai trabalhar os outros tipos de texto também. Só que eu vou voltar um pouquinho aqui na parte de produção de texto, texto dissertativo. Eu fiz algumas modificações nesse slide e vou estar explicando para vocês. E galera, produção de texto, eu vou deixar claro, tá? A única maneira de você conseguir desenvolver, a única forma de você aprender é você praticar. Então, por mais que eu passe aqui 20 aulas para vocês, por mais que eu grave essas aulas e poste, por mais que faça as aulas aqui ao vivo e explique para vocês, se não colocar em prática, não vai. Eu também não vou passar todas as aulas uma produção de texto, uma redação, né? Porque haja redação, né? Então, a gente vai sim estar trabalhando, eu vou estar fazendo a parte prática, mas você pode estar pegando temas abrangentes aí de situações recorrentes que está acontecendo no Brasil. Não é só coronavírus que está acontecendo, tá bom? E pode estar se desenvolvendo aí, aplicando as técnicas que eu já passei anteriormente. Eu passei para vocês técnicas de tópico frasal, eu passei como organizar as ideias, eu passei técnicas de introdução, eu passei técnicas de desenvolvimento, técnicas de conclusão. Então, foi passo a passo que foi trabalhado isso, tá? E cada parte eu ia passando também junto, que você desenvolvesse na prática aquilo que a gente estava fazendo. Então, era introdução, fazer só uma introdução. Era tópico frasal, desenvolver um tópico frasal. Né? E depois foi que eu pedi para que vocês fizessem a redação completa, colocando todas as ideias de tudo que foi aprendido ali junto, certo? E muita gente fez, outros não fizeram, outros fizeram pela metade, e por aí tá, por aí vai. Tá tudo salvo na plataforma, que vocês fizeram pelo Google Classroom lá, e a gente fez o formulário e tá lá salvo, beleza? Então já praticamente olhei todos, tá? E tem gente que conseguiu absorver a ideia, outros ainda não. Então, isso aqui é prática. Ou você pratica para aprender, ou não adianta eu estar falando, que você, se não colocar em prática, não vai, tá? Então, vamos lá, olha só. Quando a gente fala de texto dissertativo, tá? Existem várias formas de estar dissertando. Por exemplo, técnicas de dissertação, né? Tipos de dissertação, existem aí 14 tipos diferentes de você conseguir dissertar. Você fala, nossa senhora, tem que aprender 14 formas diferentes de conseguir desenvolver uma dissertação. Gente, não precisa. Lógico que eu vou estar trabalhando várias delas, várias vertentes dentro da própria dissertação, mas qual é a mais recorrente? Qual é aquela que cai com frequência? Né? É a dissertativa argumentativa. Então, por exemplo, eu vou fazer uma dissertação aí em primeira pessoa, uma dissertação subjetiva, né? Existe alguma possibilidade de uma redação subjetiva cair, por exemplo, na avaliação lá do Enem ou do PAS? Não, não tem. Muito difícil. Talvez no PAS, mas muito difícil. No Enem é impossível, tá bom? Então, assim, é um levantamento que a gente faz com relação ao quê? Concurso público, vestibulares de instituições privadas e principalmente as federais aí do governo, né, de um modo geral. Então, a mais recorrente, tá? Mais recorrente são o quê? São textos narrativos, tá? São textos dissertativos argumentativos e são redações aí que eles pedem com características de carta. Essas três, elas são as mais recorrentes aí nessas avaliações de um modo geral, tá bom? Então, a gente vai ver as três principais e a gente também vai estar trabalhando as demais, né? Porque vai que, né? Ninguém sabe, tá certo? Então, quando a gente fala sobre o que é dissertar, dissertar nada mais é do que falar sobre algo. É discorrer uma ideia, falar sobre aquilo. Então, quando a gente fala do falar sobre algo, a gente vai ter ali a estrutura da redação. A gente está, como diz aí, careca de ver, né? Está caduco de ver a estrutura de redação. Porém, tem gente que parece que não entra na cabeça, que uma redação ela tem que ter desenvolvimento, tá? Desculpa, introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Aí a gente fala assim, mas tem que obrigatoriamente ter 3 parágrafos? Não, não tem que ter obrigatoriamente 3 parágrafos.
tá? Isso é uma regrinha que ajuda a gente a organizar, né, a redação em si. Mas digamos que em 10 linhas você consiga desenvolver a sua redação. Fez uma redação em 10 linhas. Você vai desenvolver ali as 10 linhas, vai dividir as 10 linhas entre 3 parágrafos? Não, com certeza não. Então, você pode colocar ali dentro daquele único parágrafo uma introdução, desenvolvimento e conclusão? Também pode. Você pode sim colocar. Mas a forma como é cobrado nessas avaliações? Não. Então, uma coisa é você fazer a redação por fazer, outra coisa é você aprender a fazer segundo as bancas que vão te cobrar isso. Tá? Então, quantas produções de texto eu já peguei com 10 linhas? Ah, mas eu não consigo. Ah, mas isso, ah, mas é aquilo. Então, gente, até entrevista de emprego, vocês terem ideia, eles pedem para fazer redação hoje. Você vai para trabalhar numa loja, eu quero saber como é que está a tua escrita, eu quero saber como é que está seu ponto de vista em relação a isso, ou seu ponto de vista em relação àquilo, e manda tu desenvolver fazer uma redação. Tá? Então, assim, gente, muita coisa hoje passa por isso. Então, você tem que aprender. E a gente aprende praticando. Então, a gente vai aprender a falar sobre algo, tá bom? Então, esse falar sobre algo passa por essa estrutura. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Se você conseguir organizar aí por meio dos 3 parágrafos, ótimo. Se você lá no desenvolvimento tiver muito mais argumentos para desenvolver, tá? E aí você quiser colocar 2 parágrafos só de argumentos, que são os porquês, né? Do teu tópico frasal, você pode colocar 2 parágrafos lá nos seus argumentos. As técnicas lá de conclusão, que a gente já viu, as técnicas de conclusão, são técnicas de paráfrase, que você pode pegar a introdução, o desenvolvimento, resumir esse todo e colocar lá na tua conclusão. Ou a técnica de proposta de intervenção, onde você vai ter que criar uma solução, né, para o problema que foi apresentado, tá bom? Então, a gente vai ver isso tudo, beleza? Mas, pegando aí do beabá, do passo a passo, tudo certinho, colocando em prática o que a gente já sabe e aprendendo um pouquinho mais, né? Vamos pegar aqui a parte de estrutura, tá? Estrutura da redação. Professor, Pode perguntar. eu posso fazer uma pergunta? Pode. Se eu escolher um tópico frasal para fazer um desenvolvimento, e Isso. aí eu faço 2 parágrafos no desenvolvimento, os 2 parágrafos têm que estar no tópico frasal? É porque o tópico frasal, ele vai estar na tua introdução. Obrigatoriamente, o tópico frasal é o quê? É a ideia central. Onde fica a ideia central do texto? Na introdução. Basicamente, você explicar ali se existe aquele problema ou não, né? Então, como é um texto em terceira pessoa, você tem que fazer uma redação em terceira pessoa, segundo as bancas pedem, né? Você não pode colocar a primeira, eu ou nós, de modo geral, você não pode utilizar isso de forma alguma. Desenvolver o tópico frasal ali por exemplo, digamos que a gente vai falar, vamos pegar um tema aqui, intolerância religiosa, né? Então você vai pegar um tema voltado à intolerância religiosa. Pode cair? Pode, né? Pode cair, como já caiu, falando sobre a questão de religião. Então, intolerância religiosa. Você pode falar assim, existe intolerância religiosa no Brasil? Aí você pode defender tanto sim como não. Esse vai ser teu tópico frasal. O que é que tu vai defender? O que é que você acredita? Lógico, em terceira pessoa, sempre, tá? Nada de achismo, nada de eu, nada de nós, porque nós você está inserido também. Eu, você, ele, nós, né? Então você não pode colocar também. Mas aí, o que é que você defende? O que é que você vai defender ali dentro daquele tópico frasal? Ah, existe. Então, existe a intolerância, eu vou defender sobre a existência dela. Aí o outro fala, não, não existe. Então, eu vou defender sobre a não existência dessa intolerância religiosa. E aí, é isso que você vai falar primeiro na introdução e depois é isso que você vai defender no desenvolvimento, tá? Então, colocar que existe sei lá, terceira pessoa. Segundo pesquisas feitas, né, no Brasil, a intolerância religiosa é uma prática recorrente devido à falta de instrução, à falta disso, à falta daquilo, né, que acaba elevando esses números decorrente do desconhecimento da população brasileira. Então, você está usando terceira pessoa e está falando o quê? Que ela existe, e vai ter que falar isso na tua introdução. Agora, quando tu entrar no desenvolvimento, vai falar os porquês. Por que ela existe? Né?
por uma falta de investimento na área educacional, pela ignorância, que é a falta de conhecimento desse povo, né? Pela questão do senso comum, que é passado de geração em geração, de pai para filho. Tu tem que colocar os porquês. Esse vai ser o quê? O seu desenvolvimento. E a tua conclusão, bem logo em seguida, que pode ser as duas técnicas que eu falei no slide anterior. Entendeu? Então, o tópico frasal é a ideia central. Tu vai pegar o tema, que vai sempre aparecer, e com base naquele tema, você vai defender o quê? A parte contra ou a parte a favor? Aí é com você. Tá bom? Aí o que vai valer são os seus argumentos. Seus argumentos têm que ser bons. Porque você vai ter que convencer quem? O corretor. Nesse caso, hoje, o professor. Mas, futuramente, né, o corretor lá da avaliação que for aplicada lá no Enem, lá no PAS. Você tem que convencer o cara. Que os seus argumentos estão top, estão bem elaborados ali. Tá? Beleza? Respondi? A conexão está um pouquinho instável aqui, mas está voltando. Beleza, então vamos lá. Então, dissertar, mas falar sobre algo, né? É falar sobre algo, porém, temos alguns tipos de textos dissertativos. Então, vamos aqui a alguns deles. Então, olha só, galera. Eu falei para vocês aí de 14, né? Mas vamos colocar aqui 3, né? Que a gente recorrentemente consegue encontrar, né? De modo geral. Então, a gente temos aqui a dissertação subjetiva. O que é a dissertação subjetiva? A gente já fala, ó, subjetivismo. Subjetivismo é o quê? É algo objetivo? Não, é subjetivo. Se é subjetivo, é achismo, tá? É aquilo que eu sinto, mas não posso tocar. O que é isso? É subjetivo, certo? Então, são os achismos aí. A primeira pessoa é o meu acho. Eu acho que é o teu ponto de vista. Mas é o teu ponto de vista pessoal. Não é o teu ponto de vista relacionado ao terceiro, ao outro. É aquilo que só tu acha. Quando a gente fala de dissertação subjetiva, é a mesma coisa de você pegar e fazer o seguinte. Digamos que o Brasil é a nação mais segura do mundo. A segurança do Brasil, digamos que ela é perfeita, certo? Mas com você, exclusivamente apenas com você, você foi vítima de um roubo. Você foi roubar seu celular, certo? Então, apenas isso aconteceu com você, ou com poucas pessoas no Brasil. Vamos abrir um pouquinho, né? Mas aconteceu algo com você. E aí, caiu na redação lá um tema sobre segurança. Aí as pesquisas mostram, né, as estatísticas, os estudos, tudo de um modo geral mostra que o Brasil é um país seguro. Mas você foi assaltado, então você vai colocar lá um achismo. Você vai colocar que você, né, seu ponto de vista, certo? Eu acho. Rachou tua redação no meio. Porque nós devemos fazer, rachou tua redação no meio, porque nós também é a primeira pessoa. Então, nada de achismo, pelo amor de Jesus Cristo, isso não existe. E não nada de ponto de vista pessoal, porque isso aconteceu com você. Você tem que falar para o terceiro, do ponto de vista do outro. É isso que você tem que falar, tá bom? Então, cuidado, muito cuidado aí, em pegar ponto de vista pessoal. Mas aconteceu comigo. Aconteceu contigo, tá bom? Aconteceu contigo. Mas, com a 90% da população brasileira, não. Então, é esses fatos, dados, números, estatísticas que você vai se basear para fazer a tua redação. Sem falar que toda redação vem com um texto de apoio, né? Que são os textos motivacionais. Então, os textos motivacionais já te dão um norte daquilo que você tem que fazer. O texto motivacional já mostra ali mais ou menos o que você vai ter que seguir, tá bom? Então, subjetivismo é isso. Achismo, tá? Expressar sentimentos, emoções, angústias, tá vendo? Aconteceu contigo, aí tu fala sobre uma questão mais emocional, né? Uma angústia. Então, não pode, tá? Dissertação expositiva. O que é dissertação expositiva? É o resumo. É um resumo, tá? Então, basicamente, quando você liga lá o telejornal, tá lá vendo o Jornal Nacional, o Jornal da Band, ou qualquer outro jornal. A explosão lá na Síria. Você fala assim, nossa, o jornal falou sobre tudo que aconteceu lá na explosão da Síria. Não, aquilo é um resumo. Se ele fosse falar sobre tudo detalhadamente, ele passava ali 2 horas explicando o que estava acontecendo lá e ainda não dava tempo dele falar, né? Então, ele pega ali 5 minutos, que é um trecho dentro do telejornal, para poder falar sobre aquilo. 3 minutos, depende até mesmo 1 minuto só, que é coisa rápida. Então, é um resumo, tá bom? Então, o jornal, né, não apresenta argumentos. Ele não vai apresentar, ele não vai defender tese, ele só vai expor o que está acontecendo. Não apresenta dados, não apresenta números, não apresenta estatísticas.
né? Então, não é função também, por exemplo, defender lá na explosão da Síria o que é certo ou errado. Não tem um lado a ser defendido. Tem apenas que expor o que aconteceu. Tá? Só expor o que aconteceu. Essa é a ideia. Não tem que opinar sobre nada, como eu coloquei aqui também. Não apresenta citações, né? Segundo os estudiosos, fulano e botando de tal. É um resumo, apenas um resumo. Apenas fala sobre o que aconteceu. Então, se eu pedir, por exemplo, para você fazer assim, disserte, faça uma dissertação expositiva, você vai pegar um texto original que existe e vai resumir ele, tá bom? Então, tanto lá no Correio Brasiliense, no jornal impresso, como nos telejornais assistidos, né, os televisionados, eles vão pegar ali um trecho, um momento daquela apresentação ali para resumir aquilo que está acontecendo. E é isso. Ele vai apenas expor os fatos e aí você tira as suas conclusões em caso, que é o telespectador. Tá? Então, um exemplo aqui, né? Ocorreu um crime na Rua Augusta. A polícia não identificou nenhum suspeito até o momento. Ninguém foi preso. Está defendendo algum lado? Não. O que ele está fazendo? Expondo que ocorreu um crime lá na Rua Augusta. Está defendendo? Está falando, está colocando citação, está colocando não está ponto de vista nada, só está falando sobre, tá? Agora, a gente vai entrar na dissertação argumentativa. Essa daí é argumentar. Argumentar é o quê? É o teu poder de persuasão, tá? Poder de persuasão. O que é poder de persuasão? É um poder de convencimento. Você tem que convencer o outro de que, como eu disse lá no slide anterior, que o sim está certo e que o não está certo. Tem que convencer, tá? O tema foi apresentado. O tópico frasal, você vai perguntar ali, existe isso? Existe aquilo? Você vai defender agora. Então, você primeiro vai expor os fatos, né? Que é o tópico frasal, vai falar um pouco, discorrer um pouco sobre ele, para depois você entrar lá nos porquês. Então, os porquês serão os seus argumentos e depois a tua proposta de intervenção ou a tua paráfrase de conclusão. Pode ser uma ou outra, né? Tem mais técnicas, mas as duas são as mais utilizadas. Então, convença. Convença. Eu acredito que não existe tolerância religiosa, mas você acredita. Então, crie argumentos que me convençam que existe. É isso. Se você provar por A mais B ali, dentro dos seus argumentos, dentro dos fatos, dentro de números, dentro de situações que aconteceram, né? Verídicas, né? Você não pode inventar nada. Se tu colocar aqui 30% da população brasileira, eu vou pesquisar. Aconteceu isso com 30% da população. Eu vou botar aqui 30% aconteceu tal coisa? Não. Foi 75%. Então, por que tu botou 30%? Eu vou tirar uma pontuação e uma pontuação alta. Então, não inventa nada em redação dissertativa argumentativa. Como é que você vai convencer o outro com mentira? Né? Então, não existe. Não existe. Tá? E ainda mais porque está escrito. Então, eu posso estar pesquisando aquilo várias vezes ali até encontrar alguma coisa sobre, né? E mostrar que aquele número ali está falso. Ele é errado. Os textos motivacionais que acompanham a redação, eles te ajudam, porque ele já vem com números. Muitos vêm com números já. Então, usa aqueles dados ali. Usa aqueles dados, porque é mais fácil você usar aqueles dados do que lembrar de um que já está passando no jornal. Mas eu não posso copiar nada do texto. Eu falei que os números, dados, estatísticas, você pode tirar do texto original, do texto motivacional. Só. Você pode tirar nada antes nem depois. Só os números que estão lá. Os dados que estão lá. Somente. Tá? Então, poder de persuasão, de convencimento do leitor em terceira pessoa, que eu já falei, né? Aí a questão do eu lírico, né? O eu lírico é o eu poético, certo? Falando, beleza? E aqui temos mais um exemplo, olha só. Eu acho você muito feio. Tô falando eu acho. Primeira pessoa, não é isso? Primeira pessoa. Eu estou sendo imparcial? Não, estou sendo parcial. Eu estou falando justamente aquilo que eu acho, né? Mas o que eu acho é o que os outros acham também? Aí é que pega, né? Então, não. Com certeza não. Principalmente quando a gente fala de beleza. O conceito de beleza para uns é um, para outros é outro. Então, o que eu acho é que aquele cara ali ele é feio. Beleza? Agora, olha a terceira pessoa sendo aplicada. Acha-se que você é muito feio. Quem acha-se? Sou eu? Não. Né? Então, eu estou usando aqui a terceira pessoa. Eu estou usando ele ou eles, né? De um modo geral. Que, no caso aí, é a terceira pessoa achando você feio. Então, é isso. É você falar na terceira pessoa, tá? Defender seu ponto de vista e ser imparcial.
ser imparcial, não colocar a primeira pessoa em hipótese alguma. Ok? Alguma dúvida, galera? Pessoal? Professor, Pergunte, Larissa. a Ariane queria fazer uma dúvida, só que acho que o microfone dela não está prestando. Aí ela perguntou se pode usar você na redação, a palavra você. Olha, é um pronome de tratamento, né? Pode. Pode. Então, é uma técnica que eu coloquei até lá explicando para vocês, se não me engano, foi técnica de desenvolvimento. Foi desenvolvimento? Foi, acho que foi. Onde você pode utilizar perguntas, né? E são as perguntas que você deve responder, tá bom? Então, colocar o você pode utilizar ele para fazer uma pergunta. Você acredita que a situação... Nananana, é aquela pergunta retórica onde você não espera a resposta, mas você tem que responder. Não é para você deixar para o corretor adivinhar, tá bom? Então, pode colocar. Normalmente, você vai colocar ali para criar uma pergunta, né? Até indique que faça isso. Criou uma pergunta, beleza. Agora, responda essa pergunta. Não é você deixar solto dentro do texto lá, a pergunta solta, não. Tipo, eu vou lançar uma pergunta aqui para o professor para ver se ele sabe responder. Não é isso. Tá bom? Então, lança-se, utilizando aí o pronome de tratamento, tá? E aí, automaticamente, você já responde, tá bom? Que aí você já até melhora o seu argumento em relação àquilo que você perguntou e defendeu. Então, pode, mas tem que tomar cuidado com isso aí, tá bom? Porque você já está falando do outro, já tem uma segunda pessoa aí, tá? Então, não usando a primeira, que é o pecado mortal, você pode. Tá, mas se for, tipo, não usar como pergunta, tá errado? Tipo, eu falo assim, você viu os dados da notícia, tipo, um exemplo, né? Aí, tipo, não é uma pergunta. Aí tá errado eu usar esse pronome? Também não tá, mas vamos lá. Você vai usar coloquialismo? Você vai usar a linguagem do dia a dia? O você, ele está uma linguagem coloquial. Você vai usar aí uma linguagem mais, uma norma culta, tá? Então, pense em substituir o você, que está empobrecendo o teu texto, deixando ele mais simples, e colocar alguma coisa que possa engrandecer, uma palavra, uma estrutura que melhore o teu texto, tá bom? Então, ao invés de você colocar só você, que está dirigindo só aquela pessoa, parece que está apontando para uma pessoa, né? Você... Coloca a população acredita, a nação acredita, os Emirados Árabes fizeram um levantamento aonde. Então, dá uma generalizada no todo, tá? Vai melhorar teu texto, isso eu garanto. Pode colocar, não estou falando que não pode, pode, mas tem que tomar cuidado, tá? Você pode colocar. Tá. Obrigada. Nada. Então, só argumentativa, né? Espero que vocês tenham entendido aí, a terceira pessoa sempre, não esqueçam disso. Galerinha, falta 1 minuto e pouquinho. Tá bom? Professor, Pergunte. por exemplo, quando a gente vai usar o você na terceira pessoa, inclusive no pais, que não é argumentativa, mas usa uma frase como tema. Aí você pode usar o você só assim falando, você acredita em alguma coisa assim, sem ser uma pergunta mesmo. Como no Paz, que não é temas assim muito aprofundados, sabe? O PAS ele utiliza temas contextualizados, né? O PAS são temas bem contextualizados em comparação ao Enem. O Enem é um tema mais direto, né? O PAS ele viaja muito em relação ao contexto do que ele vai colocar. O PAS é o quê? O PAS ele coloca aí temas querendo o seu ponto de vista. Quando ele fala você no PAS, ele fala você, o seu ponto de vista, mas ainda na terceira pessoa. Tá? Se ele está falando você, desenvolva. Quando ele fala assim, desenvolva quem? Você. Né? Tem um sujeito aí, é você. Mas desenvolver na terceira pessoa, você não vai colocar, então o PAS está perguntando para mim, eu acho que... Não, pronto, rachou tudo no meio de novo. Entendeu? O PAS ele tem um conhecimento de mundo, vai cair sobre todo o mundo. O Enem ele vai cair sobre o conhecimento do Brasil, nação. Ou de algo que aconteceu lá no exterior,